Eu achava que, assim, o mundo masculino era um universo, assim, das coisas acontecerem magicamente, assim. A gente tem muita dificuldade, né, enquanto masculinidade, para lidar e acessar a sentimentos, né? São coisas que eu vou olhando e pensando, ué, mas o que do masculino, esse que tá dito ou proposto pela sociedade, diz de mim? A gente ainda tá num lugar de invisibilidade, porque todos nesse mundo que a gente vive, né, somos machistas, preconceituosos em alguma medida, né? É um lugar para onde a gente deveria caminhar cada vez mais. A gente perguntar mais do que intuir. Que a gente possa somar, e que a gente possa aprender, e que a gente possa cada vez mais criar uma sociedade plural mesmo, né? Que não precise de caixas, né? Se a gente não sabe cuidar da gente, como que a gente vai cuidar do outro? Mas isso também não impede que a gente não saiba cuidar, ou que a gente não possa desenvolver esse cuidado, né? Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao episódio 45 do Alma Masculina. Muito obrigado por estar conosco neste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. E existem, no mínimo, 3 maneiras de você ajudar o Alma Masculina. Siga e dê 5 estrelas no nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Indique uma das conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. E para ajudar a manter o Alma Masculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. E hoje eu tô aqui em São Paulo para recebê-lo, que também tá aqui em São Paulo. Melhor do que eu apresentá-lo, é melhor um convidado que já passou aqui nessa 3ª temporada conosco. E quem você gostaria de indicar para estar aqui no Masculino e por quê? Eu quero indicar o Pedro Pires, que é um amigo, psicólogo, tem um trabalho incrível como educador também, educador social. Ele também faz trabalho com grupos de homens. E estar com o Pedrinho é sempre um momento de aprendizado, assim. Ele é uma pessoa que proporciona esses momentos que eu comentei, de me colocar num lugar assim que é completamente fora da minha realidade, e ele traz essa questão, assim, tanto como ele enquanto um ser, né, social, a história dele é muito linda, ele é uma pessoa incrível, um profissional incrível, e eu acho que eu quero ver aqui e aprender com ele, escutar e admirar, que é sempre um grande encontro quando a gente está junto. Tomara que a gente tenha esse encontro com ele logo aqui e a gente vai recebê-lo com o maior carinho e prazer. Então, seja muito bem-vindo ao Alma Masculina. Pedro Pires, bem-vindo. Nossa, que lindo ouvir isso, né? O Fabinho é um cara muito, com quem eu aprendo muito, assim, muito especial e, enfim, eu também aprendo demais com ele, assim. Fiquei até emocionado agora. Ai, que bom. A conversa com ele foi uma delícia e uma das coisas mais bacanas aqui no Alma Masculina é poder ter esse tipo de encontro e ver que existem pessoas por aí de tantos lugares, de tantas realidades que também acreditam nesse propósito, né? E como é que você gostaria de se apresentar, Pedro? Olha, a apresentação é sempre uma grande questão, né? Por mais que eu diga, né, é sempre um recorte. Mas eu sempre gosto de me apresentar como Pedro Pires, um transmasculino, pai da Poema, que é uma gata, que gosta de música, filmes, séries, que tá aí no mundo se descobrindo, se inventando, enfim, dando as cabeçadas que a gente dá na vida, mas que é isso, né? Faz parte da constituição do nosso ser no mundo, né? Ele foi muito modesto, gente. Eu vou ter que completar muito essa ficha técnica aqui dele. Você é de Camaragibe, é isso? Município de Recife, e é psicólogo, atua na área clínica com abordagem terapêutica fundamentada na fenomenologia e no existencialismo. Também é professor na oficina de corpo do cursinho popular Transformação, que é uma iniciativa de formação para pessoas trans, não binárias e travestis. Um dos organizadores e músico do projeto transfeminista Roda para Todes e criador do canal do YouTube Diálogos Transversos. É também educador popular, organizador de rodas de conversa sobre masculinidades, idealizador e psicólogo no espaço de cuidado e saúde mental Cuide Ser Psicologia.
Tem 3 irmãos, é filho de uma doméstica que veio para São Paulo e formou seu primeiro filho numa universidade. Como ele já disse, é fã de HQ, pet lover, e isso eu me identifico também. Fã de música brasileira, toca violão, enfim, vocês vão poder conhecer um pouco mais ao longo desse bate-papo aqui. Eu sei que você gosta de futebol, você continua jogando com os bons de bola? Olha, eu comecei a jogar com os meninos, bom de bola, mas eu parei. Chegou um tempo que eu não estava conseguindo mais acompanhar os treinos, né? E, enfim, entrou pandemia, acabou que eu dei uma afastada. Mas é um time que eu tenho, que eu levo no coração, que eu gosto muito, assim. Aprendi muito também lá, fiz muitas amizades, pessoas muito legais. Falo até hoje, assim, né? E que a gente sempre troca. Foi um dos primeiros lugares, inclusive, onde eu encontrei mais dos meus, né, mais do grupo, assim, né, estive com mais pessoas transmasculinas especificamente, assim. Que é isso, né, e você vai vendo essa riqueza, né, cada um de um jeito, foi um lugar onde eu aprendi muito também. Pedro, quais foram as suas primeiras referências de masculinidades? Em casa, né? Então, a família, cunhados, tios, né? Eu não cresci com meu pai. Como você bem disse, eu nasci em Recife, mas eu vim para São Paulo, tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Então, vim com a minha mãe e os irmãos. E aqui é o primeiro contato de masculinidade, o irmão em casa, mais velho que eu, mas a gente tem uma diferença de idade, assim, de 8 anos, então assim, né, ainda não era adulto. Eu lembro muito marcadamente, assim, os irmãos, né, da minha mãe, eu tinha como pai ali, né, tinha como essa referência, e o meu cunhado depois, né, o marido da minha irmã mais velha. Então essas eram as referências que eu tinha mais próximo, assim. Além de, enfim, né, pessoas do bairro ali, né, que eu morava, que era um bairro onde as pessoas todas se conheciam, as masculinidades ali daquele bairro. E que memórias você tem dessas primeiras imagens desses homens? Você citou todos eles no seu ciclo familiar. Acho que o que era muito marcante, assim, pra mim, era muito essa coisa das atividades, né, que eram muito pra homens, assim. Martelar um prego na parede, trocar um chuveiro, coisas do tipo, assim. Até porque eu vou entendendo, assim, né, dentro do meu processo, quando eu olho pra trás, que isso não era muito marcado, assim, essa coisa de homem e mulher. Eu sabia que existia uma diferença, eu me via, né, e gostava de coisas que diziam mais desse universo, assim, mas não era nesse lugar mais marcado, assim. Eu me lembro dessas tarefas, dessas atividades, assim, que hoje, por exemplo, eu gosto muito de fazer, inclusive, assim, trocar a tomada, de trocar um chuveiro, essas coisas eu adoro fazer. Assim. É uma coisa que eu faço com muito gosto. Gosto muito de marcenaria, por exemplo, e que eu fui muito aprendendo vendo, né? Porque tinha essa coisa de, além de ser pequeno, ser menina. Então, não podia fazer essas coisas, né? Como eu sempre estava ali por perto, observando e tal, então eu fui aprendendo. Com a minha mãe também muita coisa, porque como a gente não tinha, né, uma figura masculina em casa, né, meu irmão, ele ficou um tempo com a gente, mas ele passou muito tempo morando com os familiares. Então, a minha mãe fazia essas coisas, né, e no máximo, quando a gente, sei lá, por exemplo, trocar um chuveiro, minha mãe nunca fez. Quando vinha alguém para fazer em casa, assim, algum amigo, algum vizinho, aí eu sempre ficava perto, assim, e aí eles sempre também me iam falando, né, olha, veja que para fazer tal coisa você precisa amarrar bem, você precisa passar o fio e tal. E aí hoje eu desempenho essa função, assim, bem, assim, né, mas muito de aprender vendo, né, e não fazendo. O fazer foi depois, assim, quando eu precisava fazer, me virar sozinho mesmo. Bom saber, quando a gente precisar de um faz-tudo em casa, a gente já tem um contato aqui no Masculina. Entre os 7 e 10 anos de idade, numa entrevista disse que você percebeu algo diferente em você e perguntou para sua mãe como é que eu faço para ser menino. Na sua jornada, o que você descobriu sobre o que é ser homem e o que te decepcionou? Olha, eu achava que, assim, o mundo masculino era um universo, assim, das coisas acontecerem magicamente, assim. Era muito essa fantasia, muito essa ideia, assim, que eu tinha, né? De que as coisas eram mais fáceis mesmo, né? Pela minha socialização, né? Enquanto feminina, enquanto mulher, por um período. Em relação às responsabilidades, as coisas que a gente tinha que cuidar e coisas do tipo, então parecia que era muito... O universo dos homens era uma coisa, assim, muito fantástica, né? E eu fui descobrindo que não. Tinha uma questão também, porque a gente vai pensando também o que diferencia, né? Uma identidade da outra. E o que a gente tem mais de marcado no corpo, né? A anatomia, que é uma coisa que você vai percebendo que isso não diz absolutamente nada sobre nenhum dos gêneros. Ao passo que eu fui me descobrindo, né, e vendo que as coisas não eram bem assim, né, então assim, agora eu sou homem, então, tipo, as coisas vão ser mais rápidas, fáceis, e tipo, não.
Você vai percebendo que é uma construção diária mesmo, assim. Claro que estou dizendo do meu processo, mas também muito uma coisa de, será que estou fazendo certo? Será que é isso mesmo, sabe? De fato, o desejo é que a gente possa, né, viver numa sociedade melhor, né, onde as pessoas possam ser mais acolhedoras, elas possam ser quem elas são, né, e exercer o papel no mundo que ela entende que faz sentido para ela, né? Porque todos nesse mundo que a gente vive, né, somos machistas, preconceituosos em alguma medida, né? Então eu fico muito pensando de trabalhar essas questões em mim, né? Então de perceber quando que eu tô fazendo a manutenção de algum comportamento que não é legal, que é machista ou algo do tipo, né? Eu diria que eu sempre estou num estado de muito alerta para que consiga observar isso em mim e poder entender onde que eu posso melhorar, como que eu posso contribuir de uma maneira para que eu me desenvolva e que também isso apareça, né, nas relações com as outras pessoas. Você falou das dores dos homens, o que te decepcionou? Porque você falou muito dessa fantasia que você tinha em função do mundo ser patriarcal, né? Então é tudo mais fácil realmente para os homens do que qualquer outra minoria política. Mas você consegue exemplificar para a gente o que te decepcionou nesse universo e o que as mulheres te ensinaram e te ensinam sobre o que é ser homem? O que me decepcionou foi muito perceber o quanto é usado dessa virilidade ou dessa masculinidade de uma maneira bruta. A gente tem muita dificuldade, né, enquanto masculinidade para lidar e acessar a sentimentos. O quanto essa dificuldade acaba saindo de uma maneira agressiva, seja na fala, no contato, de lidar com a gente e com os outros também, né? O quanto essa dificuldade que a gente tem de lidar com esses sentimentos na gente acaba sendo prejudicial nas relações. Então a gente machuca as pessoas que a gente não queria, ou como que isso vai criando atritos. Isso foi uma das coisas que muito me decepcionou, assim, né? De perceber que eu criava uma expectativa, né, nesse universo masculino, que tem no universo feminino, sabe? Que não diz de um lugar ou de outro. Essa questão da força, né? Que vem muito, virilidade, essa coisa do homem saber fazer as coisas, por exemplo, que também conversa muito com a ficção mesmo em relação ao que é masculinidade, que é ser homem, etc., que eu vou percebendo que, assim, tem muita imaturidade, sabe, nesse caminho. Quando é dito que as mulheres amadurecem mais cedo, é justamente pela carga emocional e de tarefas e de obrigações que é imposto a elas. Então, ou seja, a gente é obrigado, né, socializado enquanto mulher, a amadurecer mais cedo. E aos homens não, né? Então tem essa liberdade maior, assim, porque eu lembro de quando fica muito marcado para mim essa divisão, que já é na adolescência, por exemplo, de homens e mulheres, que eu sempre gostei muito de jogar bola, sempre gostei muito de estar na rua, de brincar e tal. E quando eu fui entrando na adolescência, né, quando vem especificamente a minha menstruação, isso vira um divisor de águas. Então agora eu sou a menina que tem que ficar quietinha, sentada, tem que me comportar como tal, não posso mais ficar brincando com os meninos, então não posso suar, não ficar desarrumada, e uma série de coisas que, assim, os meninos vão crescendo, então eles continuam jogando bola na rua, sabe, até, sei lá, mesmo depois que casam, então era muito comum, né, então vão jogar bola no campo. Onde eu morava nessa rua, tinha um campo, assim, aberto, bem descampado, e a gente jogava bola lá. Coisas que foram começando a barrar, então eu fui entendendo qual que era essa divisão. Quando eu olho para trás, fico pensando, nossa, quando que eu deixei de gostar de jogar bola, sabe? Como que foi deixar, né? Como que isso aparece? Como que isso para, né? Eu vou percebendo nessas marcações. Então, assim, agora, sei lá, na festa de família, com os primos, que eu brincava sempre, aí agora vinha essa coisa, essa imposição, né? Agora você não pode fazer mais isso porque agora você é uma mocinha, porque agora você tá de vestido, ou porque agora você tá de determinado jeito. E os meus primos podendo fazer isso, e fazem até hoje, assim, sabe? E aí eu vou vendo que é uma masculinidade que é isso, né? Então demora mais tempo para amadurecer, porque também tem isso, né? Então, quanto a sociedade vai fazendo as coisas, deixa aqui o prato que eu lavo, eu ponho a sua comida, eu lavo a sua roupa, eu faço isso, e não proporciona para que essa pessoa consiga cuidar de si própria, né? Então fazer essa autogestão, que é o que a gente vai vendo. Homens que saem da família, né? Casam, e a mulher vira essa pessoa que fica responsável por esse cuidado, né? Então não desenvolve isso, né? Tem sempre uma mulher por detrás. E aí eu vou aprendendo muito com essa feminilidade, assim, né? Então essa força, essa coisa do o fazer das coisas, de como que a gente aprende, né? Que é fazendo, que é tentando, que é se jogando, né? Tem muita das obrigatoriedades, muita coisa que é imposto. Então você já tem que aprender desde cedo a lavar louça, lavar roupa, etc, etc. Mas outras coisas, por exemplo, o cuidado, que você também, de alguma maneira, vai sendo imposta, né? Desde muito criança, eu cuidava dos meus sobrinhos. Eu já fui cuidando de outras crianças, então eu fui desenvolvendo esse cuidado, né? Que a gente vê que na masculinidade também não tem.
Então, ou seja, essas coisas que deveria ser compartilhada, todos deveriam aprender, porque isso é importante para a nossa autogestão, não só para o outro, mas porque a gente aprende primeiro cuidando da gente para a gente poder cuidar do outro. São coisas que eu vou olhando e pensando, mas o que do masculino, esse que está dito ou proposto pela sociedade, diz de mim? E eu vou entendendo que pouco. Então, por exemplo, a questão da sensibilidade, né? Eu lembro que uma das minhas maiores questões, quando eu me identifico como um homem trans, é de perder essa sensibilidade. Eu ficava pensando, nossa, mas se eu perco essa sensibilidade, eu perco o que eu sinto que é mais importante em mim. Mas também a masculinidade lá fora vai dizendo que para você ser homem, você tem que ser forte, não ser sensível. E aí é quando eu começo a romper com isso, entendendo que, assim, a minha masculinidade é a minha masculinidade. Isso que está sedimentado lá fora, né, socialmente falando, enquanto o que é ser homem, não diz de quem eu sou. Em alguma medida eu vou me encontrando ali, né, em alguns pontos, porque, é claro, a gente é socializado no mesmo lugar. Então você vai percebendo, né, alguns desejos, algumas coisas, né, alguns machismos. São coisas que eu vou olhando mais nessa ótica do que eu preciso fazer para melhorar, sabe? E é interessante na sua fala que você falou muito do aspecto entre as quatro paredes, né? No ambiente familiar, doméstico, fora a questão social como um todo, né? Na questão do trabalho, do salário, da questão da segurança, né? A diferença que tem de uma mulher e de um homem ao caminhar numa rua, por exemplo, e por aí vai. E um convidado muito querido que já passou aqui nesta temporada do All Masculina mandou uma pergunta para você. Vamos ouvir. Oi, Pedro. Oi, Paulo. Tudo bem? Pedro, eu participei do All Masculina também no episódio 34 e eu voltei aqui para te fazer uma pergunta. Olha, eu sou homem trans, sou publicitário e sou ativista. E na minha trajetória é normal eu ter experiências no trabalho, na vida, de que a nossa pauta, o nosso tema, as nossas questões de transmasculinos e da comunidade trans estão, sim, avançando. Ao mesmo tempo que eu também vejo situações que falam, nossa, falta muito ainda para o mínimo. Mas a minha pergunta é, quais são as vitórias que você comemorou, precisa comemorar, ou que você se sente contemplado? Quais foram as vitórias do nosso movimento, ou na sua vida, ou na vida de algum amigo trans que você se sentiu muito contemplado e você pensou, olha, apesar de tudo, isso é uma vitória. Eu quero saber de você. Um beijo. Ai, que massa. Poxa, não conheço o Ariel, mas já ouvi falar dele e estou muito feliz de ter recebido essa pergunta. Cara, uma das vitórias, por exemplo, é essa, né? De saber que o Ariel, ele é respeitado, né? No pronome dele, ele tem um emprego, tá trabalhando. Isso é uma das grandes vitórias, assim, que eu comemoro muito, assim. Né, de ver a gente podendo estar nos espaços de trabalho. A questão da retificação do nome foi uma coisa que eu comemorei muito demais também. Cada avanço que a gente vai fazendo, seja nas políticas públicas, seja no nosso âmbito pessoal, eu sempre comemoro muito, né? A gente poder ter um SUS, por exemplo, que nos atende. Acho que são coisas que a gente precisa comemorar muito mesmo. Ao mesmo tempo que a gente pensa, né? Pô, mas é o mínimo, né? Mas de qualquer forma, é uma forma da gente poder existir de espaços que vão criando formas de resistência, né? Então, transemprego, por exemplo, conheço algumas pessoas que já foram contratadas por lá. São coisas que eu comemoro muito, é muito importante, né? Então, cada pessoa que eu atendo no meu consultório, que é uma pessoa trans também, que vem buscar cuidado, né, saúde mental, então, são muitas coisas que eu comemoro. A gente ainda está num lugar de invisibilidade. Eu entendo que, assim, a gente, enquanto transmasculino, a gente precisa ainda conversar muito enquanto sociedade para que a gente não se dissolva na massa homem. Quando a gente tem a passabilidade, quando a gente está na rua e as pessoas leem a gente como um homem cis, isso invisibiliza a nossa história, quem a gente é, os nossos corpos. Por um lado, a gente está assegurado, entre aspas, de não sofrer violência na rua. Mas, por outro lado, isso também diminui a nossa subjetividade. Porque em que momento que a gente vai poder ser a gente mesmo? Porque eu não sou um homem cis. Por isso que eu gosto de colocar que eu sou um transmasculino, mas também, às vezes eu fico pensando, né? Será que a gente precisa começar se apresentando a partir daí, né? Acho que é importante também a gente poder perceber nos discursos, né?
no que a gente está falando, como a gente está falando, o que a gente está reivindicando, para que as pessoas possam entender que, primeiro, que é isso, né? Ninguém chega nos espaços dizendo que é cis, e a gente vai intuindo coisas a partir daí. Então, assim, signos, esses que a gente vai lendo, né, na sociedade, então, como barba, peito, cabelo comprido, ou cabelo curto, ou saia, ou, sei lá, maquiagem, isso não diz absolutamente nada sobre o gênero, né? Isso diz do nosso gosto pessoal, né? Então eu poderia ser uma pessoa não binária, por exemplo. Como que a gente vai olhando para essas questões e vai entendendo que é mais do lugar do respeito mesmo, né? E que tá tudo bem a gente perguntar. Claro que tem perguntas e perguntas, né? É respeitoso perguntar como que essa pessoa gostaria de ser chamada, por exemplo, qual que é o pronome. Coisas como essa eu super comemoro porque eu acho que é um lugar para onde a gente deveria caminhar cada vez mais. Da gente perguntar mais do que intuir. Hoje li uma notícia que eu não queria deixar de complementar a resposta do Ariel sobre a Olimpíada no Japão, que já entra para a história com a presença de uma atleta transexual, que é a neozelandesa Laura Ubar, também pelo fato de, no Comitê Olímpico, ter um ativista e primeiro transgênero a assumir um cargo no Comitê Olímpico do Japão, ao mesmo tempo que essa notícia precisa e deve ser comemorada. O Japão ainda possui uma das sociedades mais fechadas quanto aos direitos da população LGBTQIA+, e sendo o único dos 7 países mais ricos do mundo que ainda não aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Fala da sua última conquista, Pedro. Olha, minha última conquista, na verdade, está por vir ainda, ela não veio, né? Mas eu senti bem forte, assim. Eu faço todo o meu acompanhamento pelo SUS. É uma forma de me colocar politicamente mesmo, né? De fazer uso, inclusive, desse dispositivo que a gente tem de saúde, que é para todos. Todo o meu acompanhamento eu faço por lá. E eu tava na fila, estou na fila, na verdade, né? Para fazer mastectomia, que também é um desejo, né? De fazer retirada do seio. E recentemente eu recebi uma notícia de que eu sou o 10º da fila, assim. Tá muito perto, assim, né? De realizar esse desejo, assim. Eu tô muito feliz. Ainda não aconteceu, mas tá para acontecer em breve. E eu acho que essa é a conquista mais próxima, assim, que eu tenho nesses últimos tempos. Acho que nesse momento, pensar esse momento que a gente tá, nesse cenário de pandemia, então, notícias que não são tão boas, eu acho que essa é a notícia mais próxima, assim, de uma conquista que tá chegando aí mais quentinha. É a última conquista da equipe do Alma Masculina, além de jamais imaginar chegar tão longe com esse projeto, foi que toda a equipe já tomou a primeira dose da vacina. Viva o SUS, viva a vacina, viva a ciência. E principalmente você que está nos ouvindo, tome a vacina, não seja um sommelier de vacina. A gente precisa compreender que estamos num exercício de coletividade como nunca antes. A partir deste mês, queremos celebrar com você, nosso ouvinte, o 2º ano do Alma Masculina. Quando começamos, não imaginávamos chegar tão longe, e você faz parte dessa história. Até aqui, foram dezenas de conversas com pessoas de diversas áreas que compartilharam de dentro para fora suas vivências e visões sobre as masculinidades. Todo esse trabalho e dedicação tem uma só razão: chegar até você para que possamos juntos, juntas e juntes, gerar ideias e reflexões para encontros mais viáveis para todo mundo. E para celebrar essa conquista, gostaríamos de contar com a sua participação. Nos envie um vídeo ou áudio por meio das nossas redes sociais ou site, comentando a importância de abordar as masculinidades, citar seu episódio preferido, de que maneira o Alma Masculina tem contribuído na sua percepção das masculinidades, enfim, convide os ouvintes a fazer parte desse espaço de resistência afetiva na podosfera. E para que possamos seguir firmes e juntos nessa jornada, nos ajude a manter o projeto por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse www.catarse.me/almasculina e saiba mais. 2 anos de Alma Masculina, por Matheus Solano, nosso convidado do primeiro episódio. Meus parabéns pelos 2 anos de Alma Masculina, um programa necessário, fundamental para a gente discutir essa nossa masculinidade nos dias de hoje e daqui para frente. Parabéns, um beijo carinhoso, muito orgulho de ter participado. Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Altair, chegamos à sua 7ª participação aqui no Lugares Comuns e já passamos por temas relevantes como masculinidades e gestação, depressão e ansiedade, agressividade, autorreflexão, as diferenças e semelhanças entre os cérebros masculinos e femininos, e no último episódio desmitificamos coisas de meninos e meninas.
E agora queremos saber, existe um padrão externo que define o grau de masculinidade de um homem? O quanto a aparência influencia nisso e por quê? Muito bem. Pensando em masculinidade, assim, quando você pensa pela causa material, né, biológica da masculinidade, a gente sempre entra em características físicas ligadas aos hormônios, tá? Então, falando num primeiro nível mais biológico, as características sexuais secundárias que são relacionadas com o desenvolvimento da maturidade reprodutiva em homens acontece no período da puberdade, né, que aí a gente chama de masculinização, sobretudo pelo efeito da testosterona, e você tem crescimento de pelo, aumento da massa muscular, né, crescimento de pelos no rosto, né, inclusive, e por aí vai, entre outras características. Essas são causas materiais da masculinidade, mas a masculinidade não se resume a isso, né? Tanto é que você tem, assim, quando você pensa em barba, por exemplo, a barba não é um atributo cultural. Na verdade, ela é um atributo biológico que foi cooptado pela cultura por conta da sua associação com o masculino, né? Então, a gente vê a existência de barba em outras espécies, por exemplo, né? Chimpanzé tem, orangotango, por aí vai, né? Então, tem um papel ligado não à masculinidade, mas à dominância, né? Aquela característica da dominância. Então, quando eu tenho muita barba, eu comunico para o grupo, né, pensando em chimpanzés, por exemplo, eu comunico para o grupo que eu tenho muita testosterona, tá? Tem só uma curiosidade, esse é um comportamento que acontece, por exemplo, em elefante. Elefante não tem barba, obviamente, mas quando ele está com um nível de testosterona muito alto, a orelha dele, que é muito grande, ela fica úmida. Tem um certo tipo de líquido que sai pela orelha, né? E parece que a orelha está suada. Então, isso é meio que uma forma de mostrar para o grupo que aquele macho está agressivo, né? Ou ele está numa postura mais dominante. A barba tem um efeito parecido, né, na gente, pelo menos nas comunidades anteriores, mais antigas, né, humanas. Para além dessas características biológicas, assim, que são só biológicas, né, a rigor, a cultura consegue modular muito bem isso. Então, é muito diferente você ver uma barba enorme, por exemplo, aquela figura de uma pessoa bem velha e uma barba bem grande, com alguém que tem uma barba arrumada, assim, né, bem aparada e tal. Então, não é a presença de barba que é ligado necessariamente à masculinidade, mas tem graus disso, né? Tem sei lá, pega a figura do lenhador, depois pega a figura sei lá, de um homem um homem charmoso, alguma coisa assim, né, ligado à moda e tal. São maneiras diferentes de expressar a masculinidade. A ideia aqui é você pensar a masculinidade como uma gradação, né? Como uma gradação. A aparência, né, que a pessoa mostra, antes de tudo, o grau do cuidado que a pessoa teve na manutenção da sua aparência, né? Então, quanto menos você observa a sua própria aparência, mais perto da causa material biológica você está. Quanto mais tempo você investe na sua aparência, maior é o peso cultural que você está imprimindo na utilização dos traços de masculinidade para algum uso social, né? Então, assim, eu não acredito que a masculinidade é algo que deva sumir, muito pelo contrário, é algo que tem que ser valorizada, mas como um espectro, como diferentes modelos de masculinidade a partir dos traços básicos podem ser utilizados gerando resultados diferentes, né? E isso depende muito da autoobservação da pessoa que tem esses traços, né? Então, por exemplo, se você tem barba, como que você trabalha com isso? Como que você utiliza, né? Que tipo de comportamento você quer mostrar com a presença desse símbolo, por exemplo, do rosto? Ou compleição física, né? Ou cabelo, ou o que quer que seja. Tá? Então, assim, a masculinidade ela tem uma característica biológica ligada a traços físicos, mas ela também tem uma característica comportamental ligada ao quanto você investe nesses traços físicos, né, para mostrar para um outro, né? Então, para fechar essa resposta, a aparência influencia na masculinidade, mas lembre que é sempre uma gradação, né? Então, você pode ter uma aparência totalmente masculina, com todos os estereótipos, né? Mas transmitir uma mensagem de muito cuidado, de muito carinho e tal, pela maneira como você cuida de você mesmo. Então, quanto mais carinho você tem com os seus displays de masculinidade,
maior o carinho que você apresenta e pelo menos faz os outros pensarem que você tem com os outros, né, com as outras pessoas, tá? Então, creio que é isso. Muito obrigado. Esse foi o querido Altair de Souza, e para quem quiser saber mais sobre o assunto, vale conferir os episódios 84, 86 e 178 do podcast Naruhodô, apresentado por ele e pelo nosso convidado do episódio 24, o Ken Fujioka. Vale muito a pena. Pedro, o que você garimpa de tantos aspectos que o Altair trouxe para a gente nessa conversa? Fiquei pensando nisso que ele fala, né, do como a gente olha para as pessoas que têm barba, né, que eu acho que hoje isso muda bastante. Eu sou dos anos 90, então assim, de a gente olhar, né, os tios, os pais, pessoas mais velhas, né, homens mais velhos de barba, e os mais jovens não tinha, né, ou só deixavam um bigode, uma coisa assim. E hoje você vê como isso transforma, né, que não necessariamente, né, as pessoas que deixam a barba são só pessoas mais velhas, e essa coisa do cuidado que ele traz também, né, que eu acho que é bem importante, porque a masculinidade tende a se cuidar menos, né. Então, de você perceber o quanto tem um cuidado, né, uma parada à barba e etc. Eu lembro que era muito comum ouvir as mulheres falando, né, pros homens próximos, assim, que eles precisavam fazer a barba, sabe? Tipo, era muito comum minha mãe falar pro meu irmão que tem que fazer a barba, porque senão você é lido como uma pessoa desleixada ou coisa do tipo, né? Então, assim, sempre o outro falando desse cuidado, né? E hoje você vê que isso muda muito, onde você vê homens cis, por exemplo, super se cuidando, passando cremes, né? Fazendo esses cuidados que é básico da gente com a gente mesmo, né? O que me chama a atenção nisso que ele fala também é essa questão dos estereótipos, e não de um certificado de masculinidade, né? Mas de que as masculinidades hoje são cada vez mais plurais e que existe um espectro dentro desse lugar que são as masculinidades. Como você vive, né, o fato de você usar ou não tal código visual, né, físico, não te define como mais ou menos. E aí, complementando esse assunto que o Altair de Souza trouxe pra gente, em uma entrevista você disse que é um transmasculino e há 2 anos descobrindo o mundo pelas lentes de um ser humano que se percebe sem gênero. Mesmo sabendo que inúmeras pesquisas apontam que se tomarmos, por exemplo, 10 atributos como altura, peso, etc., somente 1,8% de uma população como a de São Paulo, com cerca de 20 milhões de habitantes, seria considerado normal, ou seja, quase ninguém é normal de acordo com as pesquisas. Como você se sente nessas caixas que determinam o que é ou não normal nas masculinidades, o que é ou não ser um homem? Me sinto sufocado. Acho que essa é a sensação. Da gente poder tentar olhar, né, o que a gente vai descobrindo a respeito da gente, né, que tá num lugar ou tá num outro, né, que eu vou entendendo que, assim, não tá em lugar nenhum. Tá dentro de onde eu sinto que traz conforto. Essas coisas que a gente vai generificando. Cor, roupa, corte de cabelo, se tá com barba ou não, por exemplo. São coisas que eu vou entendendo que não dizem sobre o meu gênero. Isso diz sobre como eu me sinto confortável no corpo que eu tô. Eu lembro que eu ganhei uma sandália que super feminina, assim, tal. Eu achei super legal, porque gosto, a cor e tudo mais. E fiquei super feliz de ter ganhado o presente, mas com a grande dificuldade de sair pra rua com isso. Porque daí ficava, nossa, mas como que vai ser lido? Isso no meu pé, eu com essa sandália e tal. E aí eu fui fazendo exercícios graduais, minha terapeuta na rua de trás de casa, então eu ia pra terapia com a sandália, sabe? Então eu andava na calçada ali rápido e tal. Até que eu comecei a trabalhar isso na terapia e me perguntar, mas o que eu tô fazendo? Tô entrando numa outra caixa? É uma sandália. Quem tá generificando é a gente. Eu tenho tentado olhar mais por esse lugar. Claro que a gente vai esbarrando em algumas questões. Você vai percebendo ainda, né, onde que vai batendo machismo, onde que vai batendo essas questões em você e você fica, né, tentando ali aquele conflito com você mesmo, né? E aí tá aí a terapia pra gente poder olhar pra isso. E o olhar externo que tá o tempo todo presente. A gente é educado com esse olhar externo, né, Pedro? Qualquer pessoa, independente do seu gênero e da sua orientação sexual, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, até o doutor Drauzio Varela falou disso, né? Que a orientação sexual não diz respeito a ninguém, né? Você ser contra ou a favor do casamento homoafetivo não diz respeito a você até que ninguém te peça em casamento. É difícil apagar esse registro ou não ter medo de uma sociedade tão violenta como a nossa, né? Sim. Tão difícil como a gente, por exemplo, se livrar da culpa.
né? Que vem da barriga. Desde que a gente se entende por gente, a gente aprende culpa, né? Quase como se fosse um sentimento mesmo, um afeto, né? Tipo amor, ódio, essas coisas, né? E a culpa foi criada no século XVI, mesmo quem não é cristão. Então, assim, difícil mesmo da gente se libertar dessas algemas, né? Mas não é impossível, né? Eu acho que cada vez que a gente vai buscando a nossa autenticidade, cada pessoa que vem de uma linha, né? Então, o nosso eu, né? O nosso eu maior, eu interior, enfim, a gente vai se aproximando de nós mesmos, de quem a gente é, né? Ou para algumas outras pessoas a sua própria essência, você vai conseguindo se fortalecer. Claro que não é simples, né? Que é o que você falou, né? Então a gente tem o externo, que nos modula o tempo todo. Qual que é o símbolo, né, de masculinidade, né? O símbolo de conquista, né? Essas coisas, não à toa que o marketing faz bastante uso, né? Por quê? Porque capta a gente, né? Mas como que a gente olha para essas coisas e a gente vai entendendo o que dentro dessa idealização é real. Por exemplo, no meu caso, enquanto um transmasculino preto, que sabe que é olhado na sociedade e é visto de outros lugares, que é uma diferença gigante para um transmasculino branco, por exemplo, ou um homem cis branco, né, um homem cis preto. Como que a gente vai olhando e percebendo, né, essas diferenças, mas não como algo que nos afaste, mas como a gente poder, inclusive, exaltar isso, que a gente possa somar e que a gente possa aprender e que a gente possa cada vez mais criar uma sociedade plural mesmo, né, que não precise de caixas. Você é um homem cis, trans, mais sensível, que bom, porque é importante que você possa desenvolver essa sensibilidade, inclusive para você poder desenvolver esse autoafeto com você e com, enfim, família, com a comunidade, se tiver filhos e etc, né? Que é uma questão que vem bastante. Como que a gente aprende a ser pai? É um exercício que a gente aprende fazendo, né? Então, como que a gente começa, né? Se a gente não sabe cuidar da gente, como que a gente vai cuidar do outro? Mas isso também não impede que a gente não saiba cuidar, ou que a gente não possa desenvolver esse cuidado, né? A gente tem aí o YouTube, por exemplo, né, o Google, para isso, né? Então, o que a gente não souber trocar a fralda, coloca lá que vai aparecer, sabe? Fazer uma mamadeira, saber qual que é a temperatura certa, né? A gente não faz tanto isso para outras coisas, né? Por que a gente não consegue fazer isso para esses cuidados básicos? Que aí a gente vai deixando a cargo sempre das mulheres, né? Então, eu não sei fazer, deixa a mulher. A criança tá lá, você tá com a criança, cuidando da criança, eu não sei como dar comida para ela, deixa a mãe chegar 5 horas depois para dar comida para a criança. Não existe isso. Tem onde buscar informações, né? Mas tem muito isso, né? A gente deixa muito pro outro. Você tem vontade de ser pai? Eu tenho vontade de ser pai, assim, eu sinto que eu já desenvolvo essa paternidade, né, com a minha gata. Muitas pessoas que vai dizer que é diferente, etc. E claro, de fato é uma grande diferença. Se a gente for levar em consideração que é um ser que é totalmente dependente de você, sabe? Então que você tem que estar atento, né? Que você tem que estar ali ligado o tempo todo, não é tão diferente assim, né? Porque é como você vai desenvolver esse cuidado, né? Do mesmo jeito que eu cuido de um gato, por exemplo, né? Minha gata teve doente recentemente, horário de dar remédio, de ficar alerta, de perceber o que está diferente, né? No comportamento, tá? A mesma coisa que você aplica para uma criança, para uma outra pessoa que você está próximo, né? Quantas vezes a gente não escuta, né? Ou a gente já passou por isso, de alguém que mora com a gente que está mal e a gente não percebeu. Puxa, nem percebi que essa pessoa estava mal, né? O contato que a gente vai tendo, né, mais assíduo, né, no cotidiano, vai tirando um pouco da gente perceber algumas sutilezas, né? Se a pessoa, de repente, não tá indo comer, se você vê a pessoa saindo menos do quarto, e você nem vai até lá para saber o que tá acontecendo, isso já vai dizendo um tanto desse não cuidado com o outro, porque existe ali uma dinâmica, né? Essa dinâmica não tá acontecendo mais, e eu olho para isso como, tipo, não é problema meu, a pessoa não quer, sei lá, 2 dias que ela não sai do quarto, alguma coisa tá errada, e da gente poder pelo menos, né, entender, né, olha, tá tudo bem aí, só pra saber se você já comeu, tá precisando conversar, de como a gente vai desenvolvendo mesmo, né, esse lado, né, nem do ser invasivo também, né, do excesso, a gente vai olhando pra isso com essa delicadeza mesmo, né, desse cuidado, né, dessa importância, né, do outro, que a gente vai desenvolvendo, né, na relação, né. 2 anos de alma masculina, por Raul Misturada, nosso convidado do episódio 44. Alma Masculina é um podcast urgente. É a possibilidade do diálogo sobre um assunto urgente. Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Nossa, muito. Ainda hoje sinto às vezes.
Olha, nos grupos com pessoas pretas, eu ainda me sinto fora do mar, assim. Eu sinto que é um lugar que eu tenho muito cuidado, assim. Eu vou e participo com muito respeito, mas ainda é um lugar que eu sinto que eu ainda preciso nadar mais um pouco, sabe? Ainda sou muito iniciante. Cá entre nós. E por que é importante discutir e refletir sobre as masculinidades, Pedro? Nossa, para que a gente possa construir um mundo melhor, sem dúvida. Quantas estatísticas, né, de feminicídio, né, de pessoas trans, LGBTs, então assim, que vem muito dessa intolerância, que vem muito desse machismo, né, porque se é homem tem que ser de determinada maneira e qualquer coisa que fuja disso pode ser visto como algo que é inadequado, né, ou errado, ou anormal, né, então para que a gente possa construir um mundo melhor, relações melhores. Assim esperamos e estamos aqui a cada episódio tentando abrir, cavar, implodir em verdades que vão contra isso. Escuta aqui. Chega o momento das nossas dicas. Pedro, o que você trouxe pra gente? Tem o Tomboy, que é um filme muito legal. É um filme que mostra ali o quanto a questão de gênero é mais confusão de fora do que de quem tá passando por isso. Tem o XXY também, que é um filme muito legal, que diz de uma pessoa intersex. É bem retratado esse filme, muito, muito massa. Com o Ricardo Darín, incrível, Ricardo né? Darín, exatamente. Nossa, sou muito fã dele, assim. Acho que se eu não assistir todos os filmes, eu tô beirando assistir, porque qualquer coisa que aparece que tem Ricardo Darín, nem vejo o título, nem do que se trata, só vou assistir. E é uma figura muito amorosa, né? Muito carinhosa nas entrevistas dele. Esse lugar dele do masculino também, ele é muito esclarecido, né? Sim, é uma masculinidade que me representa. Me representa também. Tem uma série que saiu recente agora, que é Manhãs de Setembro, com a Lineker, que assim, cara, tá maravilhosa, tá no Amazon Prime, né? Então quem puder assistir, que eu acho que super vale a pena. E tem um livro que eu tenho lido, Crianças Trans, e a autora é a Sofia Faveiro, escrito por uma mulher trans, saiu pela editora Devires, né? Coleção Saberes Trans. É um livro, assim, que eu tô muito adorando. Tá falando dessa infância, que é uma questão que também tem aparecido muito, né? Agora, com esse aumento, né, de procura a nós psicólogos e psicólogas. Essa demanda tem aparecido no consultório, né? Olhar, pensar a partir desse lugar de crianças trans, né? Acho que é muito legal, ela traz o trabalho dela de mestrado, né? Que ela transforma nesse livro e que é muito legal, assim. Então, acho que quem puder se interessar. Tem o Texto Junk, Paul Preciado, também é um livro que eu super recomendo, todos os livros dele, né? Do Paul também, que é um cara trans, para ler. A Judith Butler, né? Que traz bastante discussões. Jacqueline Gomes Jesus, que está aí produzindo bastante também. Também aprendo muito com ela. Essas pessoas produzindo, né? Que está crescendo bastante também. Acho que é importante da gente poder estar atento. Buscar mais literatura mesmo, trabalhos que a gente tem feito. É uma forma também de parar de ficar perguntando, né? Coisas, né? Ai, me ensina tal coisa. Poxa, a gente tem tanta gente que está produzindo, sabe? Então tem tanta gente na academia, né? Acho que começa a procurar um pouco mais, né, da gente nesses lugares. Tem um amigo também, né, o Caio Vasconcelos, tá com outro livro que ele tá para lançar agora, mas que esse daí é surpresa, então ainda não pode falar, que vai ser lançado em breve. Ele é jornalista, ele tá fazendo várias reportagens incríveis também. Teve uma reportagem recente que saiu que ele falou também sobre a infância das crianças trans. Então, assim, acho que são lugares potentes, né? Importantes que a gente pode também aprender muito, né? A gente não é só o objeto de pesquisa, né? A gente também é um pesquisador, né? Então, acho que poder ouvir cada vez mais a gente também é importante. Reforço essa dica do Manhã de Setembro. Você roubou minha dica dessa série brasileira em 5 episódios, produzida pela Amazon, protagonizada pela Lineker, que está incrível. É uma história de uma motogirl em São Paulo que descobre, simplesmente do nada, quando a vida está se estabilizando e conseguindo uma independência financeira e trabalhar em função do sonho dela de ser uma cover da Vanusa, ela descobre que tem um filho com uma ex-namorada, a tal da Lady, que reaparece com esse menino. E aí tudo se complica e se aprofunda na relação entre esses personagens. Eu vi um documentário muito bacana chamado Transhood, Crescer Transgênero, que é do ano passado, que conta e faz um retrato muito tocante e super humano. Acompanhou a vida de 4 crianças ao longo de 5 anos, retratando como que cada família e cada uma dessas pessoas
lidava com esse momento de transição. Todas as dificuldades durante o crescimento dos filhos, como as famílias enfrentavam todo o preconceito, toda a complexidade de crianças ou adolescentes se descobrindo nesse momento de transição. Isso tudo numa comunidade política e religiosamente muito conservadora, que é a cidade do Kansas, no momento de eleição do Trump. É um documentário sensacional que está disponível no HBO Max, que está chegando agora na América Latina e no Brasil. Queria também indicar um outro documentário, já de um outro contexto, mas que fala muito dessa questão, que questiona sobre o quanto que a gente é o que é em função da nossa genética ou da nossa cultura, que parte da história de 3 irmãos gêmeos idênticos. O documentário chama 3 Estranhos Idênticos, que a partir dos anos 80, em Nova York, eles se descobrem irmãos, cada um foi criado por uma família, num raio de 160 quilômetros, e tudo que eu disser a partir disso vai ser spoiler. É um documentário incrível, premiado em Sundance, e que consegue ser ao mesmo tempo emotivo, sombrio, porque a história vai se desdobrando, você vai entendendo por que eles foram separados na adoção, por que as famílias de cada um desses meninos não sabia do passado deles, não sabia que eles tinham outros irmãos, e também um pouco de suspense. E está disponível na Netflix. Um documentário impecável, produzido pela CNN. E, por último, a gente precisa de um pouco de esperança. É Emicida. Eu sou fã incondicional dos maiores artistas contemporâneos, para mim, da atualidade, que já me salvou no primeiro ano pandêmico com o seu disco Amarelo. E depois de lançar o documentário Amarelo na Netflix, agora ele vem o registro do show ao vivo no Teatro Municipal, um momento histórico desse espaço tão elitizado e que de repente é ocupado com esse discurso tão essencial quanto que o Emicida traz. Está disponível na Netflix e no Spotify. E por último, eu queria ressaltar uma dica que eu dei com Lugares Comuns, 2 episódios do podcast Naruhodô, em especial 84, que leva uma pessoa a ser transgênero, que faz, em meio a tanto ruído, colocando a ignorância, se sobrepondo e reforçando o preconceito, vem a ciência, com a participação do Altair de Souza, junto com Ken Fujioka, trazendo algumas respostas para a gente ter uma conversa mais aprofundada e mais produtiva, como o próprio Pedro sugeriu aqui no Escuta Aqui. E também eu mencionei na primeira parte uma pesquisa que aponta que 1,8% de uma população fosse considerado normal, seria só 1,8% da população. Então, nesse episódio 178, com o título Quer Ser Normal, essa pesquisa é abordada, desmitificando a tal normalidade, o que está fora desse contexto de anormalidade como algo incomum, e não são. Essa pesquisa é muito interessante e dá um calor no coração saber que a nossa potência está na nossa individualidade, que a pluralidade e a diversidade são nossas maiores potências mesmo. 2 anos de Alma Masculina por Nelson Job, nosso convidado da 3ª live. Oi, pessoal. Aqui é o Nelson Job, criador dos Transaberes. Eu vim aqui dar os parabéns para o Paulo pelos 2 anos do Alma Masculina. O Paulo me entrevistou ano passado, ainda é uma das minhas entrevistas preferidas, porque o Paulo foi muito atencioso, sabia do que estava falando, abriu o programa com uma das músicas que eu cito no meu livro Vortex. Então eu recomendo vocês que assistam e que continuem assistindo, ouvindo o Alma Masculina. Vida longa para o Alma Masculina. Parabéns, Paulo. Um abraço, pessoal. Até mais. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Pedro Pires comenta o quadro Aspas, indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais, Twitter e no Instagram @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Lugares Comuns e as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí: www.concultura.com.br/almasculina. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues,
Ângela Mucida, Carla Crespo, Danilo Azevedo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe a Masculina nas redes. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Pedro Pires e Altaíde Souza. E também não posso deixar de agradecer Fábio Souza, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O Masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até semana que vem.